gente vai falar agora de uma situação que se tornou insustentável, que não tem nem mais argumento para os ataques na faixa de Gaza. Lá, na faixa de Gaza, palestinos se dividem entre a fome e a cautela com um novo sistema para ajuda humanitária na região. O grupo designado para fazer as entregas é apoiado pelos Estados Unidos e começou a operar no território mesmo com a objeção da ONU. Quem explica para a gente essa situação é a Priscila Yazbek, ao vivo. Priscila, por que há tanta resistência à ajuda americana? Pois é, Uribe, boa tarde a você, a Tainá, a todos que nos acompanham, porque está muito mal explicada essa história e se de fato essa é uma ajuda americana. Isso é o que diz o governo israelense, diz que essa Gaza Humanitarian Foundation é uma associação que tem sede na Suíça, que é apoiada pelos Estados Unidos, mas o que essas agências, a ONU e também a Cruz Vermelha dizem é que existem alguns riscos na operação desse novo sistema de ajuda elaborado por Israel. Então, o que disse o porta-voz do escritório humanitário da ONU falou que essa fundação é uma distração do que é realmente necessário, pediu o fim das restrições israelenses para ajuda humanitária em Gaza e disse que a ajuda que está entrando não é suficiente para ajudar os palestinos depois do bloqueio de 11 semanas que foi imposto por Israel. A partir da semana passada, esse bloqueio foi levantado, mas ainda assim a ONU diz que a ajuda que está entrando é muito insuficiente. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha também se manifestou e disse que a assistência humanitária não deve ser politizada ou militarizada. Também há relatos de que essa ajuda que está sendo fornecida por essa nova agência coordenada por Israel também não está dando conta de levar os suprimentos necessários para a população de Gaza. Inclusive, a própria agência divulgou uma declaração dizendo que cerca de 8 mil caixas de alimentos foram distribuídas até o início dessa tarde, mas que em um momento um volume de pessoas foi tão grande que a equipe teve que recuar para permitir que um pequeno número de pessoas recebesse ajuda e depois disse que a operação foi normalizada. Então, a própria agência admite que houve ali alguma questão relacionada ao fornecimento dessa ajuda. Além disso, além dessas preocupações, tanto da ONU quanto da Cruz Vermelha, também palestinos relatam que estão com medo de ir até esses postos dessa nova agência e desse novo sistema criado por Israel. Um deles conversou com a agência de notícias Reuters, um pai de 7 filhos, e ele disse o seguinte: por mais que eu queira ir, porque eu estou com fome, meus filhos estão com fome, estou com medo. E ele falou que disseram que a empresa pertence a Israel, é mercenária e também a resistência, se referindo a Hamas, disse para não ir. O próprio, inclusive o Hamas divulgou um comunicado alertando os moradores contra o acesso a esses postos da GHF, da Gaza Humanitarian Foundation, dizendo que Israel está usando a empresa para coletar informações de inteligência. A ONU também afirma que está com dificuldade para fazer com que seus caminhões de ajuda humanitária entrem no enclave. Disse, inclusive, que tem 3 mil caminhões que estão fazendo fila na Jordânia e no Egito, inclusive com medicamentos que estão chegando perto do prazo de vencimento. Israel não deixa essa ajuda entrar, ou deixa entrar, mas a conta-gotas, como diz a própria ONU, porque alega que o Hamas está desviando essa ajuda que é enviada pela ONU e por outras organizações de ajuda humanitária para financiar as operações do Hamas. Diz que o Hamas, inclusive, está desviando uma parte dessa ajuda, vendendo uma parte dessa ajuda para financiar os seus ataques. E só uma última informação, Uribe, Tainá, também há informações da Organização Internacional para as Migrações de que já há 180 mil pessoas deslocadas desde a retomada daquela ofensiva militar de Israel no dia 18 de março. E também há sinais de que essa agência que está instalada no sul da faixa de Gaza é uma tentativa de forçar esse deslocamento dos palestinos para o sul do enclave, para que Israel cumpra o seu objetivo, então, de acuar os palestinos ali em uma faixa que representa cerca de 1/4 do enclave, algo que inclusive o próprio primeiro-ministro Benjamin Netanyahu falou, que inclusive ele quer tornar e trazer e eliminar o Hamas por completo, enfim, falando sobre essas operações que são conduzidas pelo exército israelense. A gente vai ouvir o relato agora de um palestino, inclusive, que fala sobre essa situação muito trágica e sobre a fome entre os palestinos. Vamos ouvir. أنا وعيالي وأنا أسرتي مكونة من 8 أفراد من 8 وأنا نزحت قبل هيك كنت نازح في الجنوب وجينا عشان نرتاح بعد ما صارت هدنة والحمد لله رب العالمين
الطحين مقطوع، الأكل مش ملاقين أكل أصلا، والله من الصبح عجونا أقسم بالله، من الصبح لحتى الآن خبز ما احنا ملاقين في دارنا. لا طحين ولا أكل يطعم الصغار ولا الكبار، كله يعني جعان، فيش حدا بياكل، ما حدش بياكل. يعني إذا صح لك كيلو رز اليوم تعمله بكرة بتلاقيهوش، بدك تقسم على يومين وتطعم الأولاد شوي شوي.